Muito bom dia a todos, excelente sexta-feira, boas operações, bons trades. Vamos ao que interessa. Bom, pessoal, tivemos alguns dados que saíram aí na madrugada, e esses dados, né, de novo, né, vamos ressaltar de novo, do Reino Unido, vendas no varejo, frustrou um pouco as expectativas. O dado mensal teve uma queda de 2%, lembrando que nós já tivemos aquele começo de dia azedo, né, na quarta-feira, também por conta dos 10 anos do Reino Unido, né, CPI, e nós tivemos uma combinação na semana muito ruim para os dados do Reino Unido, né, CPI para cima, vendas no varejo para baixo, isso é o que puxa parte das bolsas da Europa para baixo, lembra, né? Na quarta-feira, alertamos sobre essa possibilidade de abertura mais pessimista por conta das bolsas na zona do euro. Então, dados do Reino Unido sugerem, né, uma abertura mais pessimista, né, aqui por conta de uma abertura, por conta de uma bolsa na Europa que já trabalha no vermelho. Nós já vamos falar disso no overview. Tivemos também PIB da Alemanha dentro do esperado. A Alemanha, né, surpreendendo aí com uma recuperação, eh, não está acima das expectativas, mas perto do que estava os PMIs, né, vamos lembrar, né, PMIs ali da zona do euro, principalmente a Alemanha chegou a rodar 38 pontos, é muito baixo, tá, então está melhorando aí. Pesquisa de empresas na França também abaixo do esperado. Tivemos, dados que saíram agora às 8h30 aí também, ó, transações correntes e investimento estrangeiro direto. Olha só, pessoal, aqui eu já isso é um tema de aula também, né, do treinamento dólar semear. Transações correntes sempre é bem importante, tá. Só que tem um ponto, né, que muita gente não olha, e que faz, né, toda a diferença, que é a questão, né, de como o Brasil funciona em relação aos fluxos do FDI, que é o investimento estrangeiro direto, tá. O que que acontece? Investimento estrangeiro direto é aquele capital que vem, né, do investidor estrangeiro para, né, vamos dizer assim, colher frutos, produzir e colher frutos internamente, não é aquele capital especulativo. Então você tem que imaginar o seguinte: se você olha transações correntes, né, de modo, muito exato, né, você vai olhar os números negativos ali, porra, investimento estrangeiro menor, transações correntes com déficit maior, dólar para cima. Só que você tem que imaginar o seguinte: esse investimento estrangeiro direto, o anterior veio 9,6, sinaliza, tá, que esse investidor está trazendo o capital dele lá de fora para financiar, tá, a nossa economia. Ou seja, nós estamos sendo financiados, o nosso crescimento está sendo financiado com capital externo. Quem está investindo no país é o investidor estrangeiro. Então, é natural que quanto mais ele traga, ou seja, olha o anterior, 9 bi, foi o dobro do esperado. Esse era esperado 4,8, veio 3,9. Não é nenhum, né, número assim tão assustador, porque o anterior veio o dobro. E é natural que quanto mais esse FDI ele entra, mais saídas nós vamos ter. Por quê, Alex? Porque sinal de que está gerando frutos, e esses frutos voltam para sua matriz. Outro ponto interessante, vocês lembram que o ano passado existia uma expectativa de que na reta final do ano, ali novembro e dezembro, sempre tem aquela remessa, né, de lucros e dividendos e que acaba gerando uma pressão no dólar, e o dólar sempre fica mais altista, e o ano passado nós não tivemos, tanto é que o Banco Central, o ano passado, não fez nenhuma intervenção. O que que acontece? Pode ser, tá, pode ser que essa saída de transações correntes, esse déficit de transações correntes, que estaria sendo, de repente, enviado no final do ano, agora está tendo remessas mensais, tá? E não mais, como era, antigamente, no final de cada semestre, tá? Então, não se preocupem com esse déficit que aparece em transações correntes.
em termos percentuais em relação ao PIB, ainda é muito sossegado. Isso vai dar aí mais ou menos 1,5, talvez até menos, tá? 1,5, 1,4, né, em relação ao percentual do PIB, esse déficit. E só assusta quando você começa a ficar com um déficit acima de 3% do PIB. Por quê? Porque estatisticamente nenhum investidor gosta de financiar um país que tem um déficit em transações correntes superior a 3%, tá? Então, enquanto ainda estiver aí rodando a 1,4, 1,5, é zero preocupação em relação a uma precificação disso no dólar, tá? Então, um número tranquilo. Tivemos também o IED, né, o FDI, Investimento Estrangeiro Direto, em 3,9. E nós vamos ter, daqui exatamente aí 47 minutos, 9h30, pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos, né, número importantíssimo, tem potencial aí para trazer volatilidade, ainda mais depois do PMI de ontem. Inclusive, parte também do mercado europeu sente, né, as taxas de juros que abriram ontem nos Estados Unidos, sente também um PMI mais forte, e vamos ter na agenda esse carinha falando aqui, ó, Christopher Waller, tá, que é o membro, né, do Fed, que foi aquele carinha que lá em novembro, né, deu start para o rally de alta e depois tentou, de certa maneira, amenizar as expectativas, mas o mercado já tinha feito ali suas posições, projetou 6 cortes, depois agora navegou para 3 e agora projeta talvez um ou nada, né. Então, olho nesse cara, fala às 10h35. 11h, expectativa de inflação da Universidade de Michigan, e é importantíssimo porque esse dado já é o dado fechado de maio, tá? O último dado está em 3,5, 3,2. A expectativa é de que você tenha uma inflação de um ano, né? A expectativa de um ano em 3,5, a de 5 anos em 3,1. Não preciso nem falar, né? Se essa expectativa de inflação subir, a Zé do pé do frango. Confiança do consumidor, idem, tá? O último dado veio 76. Para esse era esperado 66,5. E se nós tivermos também uma confiança do consumidor para cima, vai também gerar um pouco mais de pressão no índice, que já cai, né, na semana, cai forte aí na semana, perdeu suporte importante e que pode arrastar ainda mais para baixo, tá? Caso os números venham mais tranquilo, vai ser também aquele motivo para que nós acreditemos que esse 125,030 pode ter sido aí um fundo triplo, tá, no diário. Bom, 11h30, dado do Fed de Atlanta, tá, o GDP Now, que é como se fosse uma prévia, não é uma prévia do PIB, né, ele tem ali as mesmas métricas, mas também o pessoal gosta de olhar para ter um proxy, né, do PIB americano, tá, expectativa de 3,6, igual ao anterior. Contagem de sondas Baker Hughes, tá, e depois dados, né, da bolsa de Chicago, CFTC, com posições dos especuladores na bolsa de Chicago, certo? Então essa é a agenda do dia. Bom, vamos então agora para o nosso overview. Bolsas americanas ainda sentem o reflexo do balanço da Nvidia. S&P sobe 0,25, Nasdaq 0,25, Dow Jones 0,09, Russell 0,52, S&P navegando aí, né, bem tranquilo ao redor dos 5.300 pontos. VIX, né, tinha perdido a região dos 12 pontos e lembra, né, eu não gosto de trabalhar comprado em bolsa com VIX tão baixo, tá? VIX a 12,55, isso representa uma queda de 1,72. Bolsas na Europa sente os dados do Reino Unido, trabalha num tom mais negativo, estoque 50, 0,46 de queda, Paris 0,26, Londres 0,43, DAX da Alemanha 0,36, Madrid 0,95, Itália 0,02 de alta. Na Ásia, também temos uma bolsa que sente os PMIs americanos, que foram o PMI, né, que foi divulgado ontem da S&P Global. O mercado gosta mais do PMI da ISM, tá, pessoal? Porém, né, não deixa de fazer preço, né? Então, o CSI 300 cai 1,11,
o S&P Composto cai 0,88 e aqui, né, a bolsa o índice Hang Seng de Hong Kong sente um pouquinho mais, por conta, né, que nós tivemos alguns resultados na China e que não foram aí dos melhores, e aí eu cito, né, a Bilibili, né, Bilibili teve um resultado ruim, contamina, obviamente, né, parte aí da Ásia, né, e pega também uma carona com o PMI ruim de ontem dos Estados Unidos, e aí gera, né, uma venda um pouco mais acentuada. Então o índice Hang Seng perde 1,38, o índice Kospi de Seul 1,26 de queda, índice Nikkei 1,17 de queda e o Nifty 50, que é o índice acionário da Índia, 0,05. Juros aqui vai ficar por conta também, né, da aderência com os juros lá fora. Temos um mercado que trabalha com uma taxa de juros global levemente em alta, só que hoje nós temos falas de Campos Neto, pois é, fala de novo, como fala Campos Neto, e Paulo Piketty, tá? E vai ser interessante, né, desses dois, o mais interessante vai ser Paulo Piketty, tá? Bom, curva de juros global, 10 anos da Alemanha, 0,33 de alta, 10 anos da França, 0,18 de alta, Gilt de 10 anos, 0,24 de alta, Itália, 0,41 de alta, e as Treasuries, a de 2 anos, 0 a 0, e a de 10 anos sobe 0,04, estacionado aí na região entre 4,40 e 4,50. A hora, né, quando você tem uma agenda mais benéfica para a inflação, ele recua perto dos 4,40, a hora quando tem um susto, volta aí para esses níveis de 4,50, mas por enquanto sem, né, um direcional mais claro, até porque nós não temos também um direcional mais claro em relação a corte de juros nos Estados Unidos. O que a gente sabe é que cada vez, né, que o número azeda, né, fica cada vez mais distante a gente pensar em 3 cortes, 2 cortes. Um corte talvez, né, seja uma aposta meio que unânime, né, muita gente acreditando que pelo menos um corte vai acontecer, até por conta do ano eleitoral nos Estados Unidos, né. Estatisticamente, em 8, numa amostragem em 8 eleições americanas, eles cortaram em 5. Então o mercado acaba apostando que essa estatística vai, de certa maneira, acontecer, tá. Bom, DXY 0,18 de queda, dólar frente ao peso mexicano 0,19 de queda, dólar frente ao rende sul-africano 0,48 de queda, moedas exportadoras de commodities como o dólar frente ao dólar canadense 0,11 de queda, australiano 0,13 de queda, kiwi neozelandês dólar cai 0,16 e também frente às moedas do leste europeu um dólar mais fraco, frente à coroa sueca 0,30 de queda, frente ao franco suíço 0,05 de queda, frente ao euro, o dólar cai 0,23, frente à libra, o dólar cai 0,16, frente ao iene, aí a situação é outra, né? O iene está tendo aí uma dificuldade para navegar níveis mais baixos, está aí a 157 ienes, com uma alta, né, o dólar sobe lá 0,07, certo? Metálicas, commodities, começar pelas metálicas, índice Bloomberg, 1,21 de queda, minério de ferro acima ali dos $120, 120,65, isso representa quase 1% de alta, o cobre, depois daquele, na quinta-feira, não, ontem, quinta-feira, depois do susto, né, várias commodities caíram e caíram em peso. Hoje trabalha com uma leve alta, 0,04. Alumínio, 0,69 de queda. O ouro, 0,14 de alta. E a prata, 0,77 de alta. Nas commodities agrícolas, temos o café com uma alta de 0,79. Soja com uma alta de 0,02. Milho 0 a 0 e o trigo queda de 0,82. E petróleo também em queda, WTI recua 0,39 e o Brent recua 0,49. Já o cenário de inteligência artificial e semicondutoras, olha aí, a Nvidia, rapaz, já projeta também uma abertura em alta, tá? A SML abriu até com um gap de alta ontem, ó, acabou devolvendo o gap e veio também, né, para perto da média. Hoje com uma abertura levemente, pré-abertura levemente acima do fechamento. A ARM
também uma abertura levemente acima aí do fechamento. Intel tentou também, né, tentou também de todas as forças aí se afastar desse suporte, mas não consegue. O Gus, né, que é nosso seguidor, até perguntou o que que está acontecendo, né, com o Intel, e fui questionar, né, fui bater um papo com os outros amigos que trabalham, né, em institucionais, né, e fundos multimercados, bancos, e a visão é de que, cara, Nvidia tá uma coisa tão sólida, né, tá um número tão sólido que ele acredita que parte, né, do mercado está trocando, né, está achando que aquele papo, né, de que: "Olha, vamos esperar um pouquinho, né, corrigir, ter uma, né, uma certeza de que esses dados, né, vão ser robustos", ou seja, né, aquela coisa, né, "Vamos esperar barrigar para comprar". Não aconteceu, o que caiu foi muito pouco, e quando Nvidia anda, não consegue mais puxar parte das outras que tem ali também dentro do setor uma correlação com Nvidia, né. Nvidia está muito fora da curva, tem entregado, né, números surpreendentes, tem afastado cada vez mais aquela expectativa, né, de que pode ser uma bolha, os números são robustos, os guidances são robustos, e está fazendo com que parte, né, do mercado prefira jogar a toalha em achar que as outras também podem andar junto. Mas, né, a gente sabe que esse é um setor que é uma caixinha de surpresa, né, enquanto você tem Nvidia muito bem, outras, né, talvez não entreguem os mesmos números, mesmo estando no mesmo setor, mas é isso que a gente tem de informação, tá. Bom, pessoal, vamos lá. Como eu falei para vocês, tá, bolsas na Europa, um tom mais negativo. Lembrem-se que quarta-feira, na abertura aqui dos ativos locais, esse tom negativo na Europa fez preço aqui na nossa abertura do índice Bovespa, do índice futuro. Hoje nós temos divisor de águas do índice aí na região dos 125.530. Caso, né, permaneça abaixo dessa região e muito próximo desse fundo triplo aqui, lembrando, né, para confirmar dentro da literatura, um fundo triplo, você precisa romper o volume, babá. O que eu quero dizer é que caso, né, o mercado comece a trabalhar muito próximo desse suporte, com um tom mais negativo na Europa, tem potencial para mais um dia, tá, de queda e com chances reais de vir buscar essa região de 123.600. Os números dos contratos em aberto, já vou mostrar para vocês, mostra que já começou a ter pouquinho de stop, mas teve, tá. Então vamos lá, tecnicamente, divisor de águas aí na região de 125.600, caso fique acima aí dos divisor de água, região de resistências, primeiro, média mais rápida, aqui na região dos 126, depois 126.200 e depois o teste, né, daquele canalzinho de baixa perdido, pode vir para refazer o teste do canal e voltar a cair, tá. Chance de afastar esse mercado mais pessimista é voltar para dentro do canal, mesmo que seja um canalzinho de baixo, e com chance de talvez buscar essa linha, né, do canal, a LTB do canal de baixo aqui, um canal mais terciário, com chance aí de vir buscar o 128.500, 128.400. Cenário difícil, tá? Até porque nós temos aqui essa região dos 127, 150, que está destacado aí no seu vídeo, mostrando que é uma resistência que sugere até venda. Então, uma situação bem complicada para o índice tentar uma recuperação mais sólida, tá? A não ser que nós tenhamos algo estrutural, né, como por exemplo notícias do fiscal, algo mais relacionado a um crescimento mais sólido, tá? E que poderia passar um sentimento de melhora mais convincente. Perdendo essa região de 125.030, boletos com desconto 123.600, 122.700, 120.435, ok? Pelos contratos em aberto, como eu falei para vocês, já começa a aparecer aqui ó, índice e mini índice. Aqui ó, já começa a aparecer um pouquinho de stop, tá vendo ó? Ponta comprada do gringo diminuiu 1.200 contratos, ponta vendida aumentou 1.900. Saldo vendedor do gringo
3.200. Pessoa física que na quarta para quinta comprou 13 mil contratos naquela queda, ontem estopou 3.400, tá? Então, saldo vendedor aí por pessoa física, 3.400. E fundo local, a compra que aparece aqui de local é diminuição de venda, tá? Fundo local diminuiu 3 mil contratos. Ponta comprada do local, fundos, não fez nada, tá? E bancos também aproveitou para comprar um pouco na queda de ontem, 2.700 foi o tanto que aumentou a compra. Saldo comprador de 3 mil contratos, tá? Agora o dólar, né? O dólar tá, cara, muito comportado, né? Por mais que nós tenhamos aí muitas vezes um cenário de risco até crescente, ele não se afasta, né, dessa região dos 5,14, 5,15. Divisor de águas, o mesmo de ontem, tá? Região de 5,146, 5,143, tá? Perdendo essa região, vai testar de novo aquele fundo de ontem ali no 27, 26, que foi inclusive uma bipolaridade ali. Para cima, tem que ganhar o 66 para tentar mais um avanço no 74, 87 e 95. Precisa ganhar essas regiões do 66, 61, senão não vai passar um movimento mais consistente na alta e nem, né, uma expectativa de que pode, né, acelerar esse movimento mais comprador. Se perder essa região do divisor de águas e levar essa região aqui do 27, aí, né, complica de vez uma situação de pior, porque daí ele pode vir querer testar esses níveis de novo do 115, 107, 103 e já vai começar a olhar para essa LTA que está bem, né, desenhada e está com os preços ali perto dos 5,100, tá? Então, divisor de águas é importantíssimo. Pelos contratos em aberto, dólar e mini dólar, tivemos mais um dia de compra do gringo, tá? A ponta comprada do gringo aumentou 11.500 contratos, tá? É um volume considerável, perto aí de 550 milhões de dólares. Ponta vendida também aumentou, 3.200. Fundo local foi o participante com o saldo mais vendedor, 4.600, até porque a ponta comprada do fundo local aumentou pouco, 341 contratos, quase nada. Só que quem também segurou esse dólar foi exportador. Alex, como você sabe que é exportador? Porque está nos bancos aqui, ó. Ponta vendida de banco aumentou 12.300 contratos e a ponta comprada 700, tá? Exportador tem o hábito de aparecer via banco, certo? Então aqui a gente finaliza nosso call de abertura.